Amém. Bom dia, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Queria agradecer ao pastor Flauber, aos presbíteros, por terem essa oportunidade de estar aqui e poder pregar a palavra do Senhor a vocês. Também quero agradecer a Mateus, que entrou em contato comigo e fez esse convite, como também a Duda, que sempre esteve em comunicação comigo. E eu peço a vocês, sem mais delongas, a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Leremos até o versículo 17. O texto já foi lido essa manhã na liturgia, mas vamos dar mais uma olhadinha nele. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Lance Armstrong era considerado um dos maiores ciclistas de todos os tempos. Um verdadeiro ícone do esporte. Ele conquistou 7 títulos consecutivos do Tour de France, um dos eventos mais prestigiados no ciclismo mundial. Além desse prestígio, de ser esse prestígio no ciclismo mundial, ele sobreviveu e se recuperou de um câncer que foi diagnosticado em um estado avançado. Sua história de superação e sucesso inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e o tornou uma figura altamente admirada e respeitada. No entanto, em 2012, uma investigação detalhada da Agência de Antidoping dos Estados Unidos revelou que Armstrong havia se envolvido com um esquema sistemático de doping ao longo de toda a sua carreira, usando substâncias proibidas para melhorar seu desempenho nas competições. Talvez ele, depois de sentir o gostinho da vitória, não queria perder essa sensação. Talvez ele tenha sido envolvido por esse sentimento. Esse evento chocou o mundo do ciclismo, o mundo do esporte em geral, manchado a imagem agora de Armstrong e colocando no centro dos maiores escândalos do esporte e do doping da história. Provavelmente Armstrong assimilou demais o desejo da vitória, a pressão do sucesso, a busca incansável pela conquista. A carreira que começou de forma brilhante foi destruída pela corrupção do sucesso a qualquer custo, a ponto de fazê-lo amar mais a vitória, a conquista, do que o esporte que o formou. Embora ele tenha negado as acusações em 2013, Armstrong confessou publicamente o uso de substâncias proibidas em uma entrevista. Como consequência, Armstrong foi despojado dos seus 7 títulos do Tour de France e banido do esporte que ele tanto amou. E ele foi banido permanentemente do ciclismo. Às vezes nós fazemos algo parecido, às vezes nós amamos mais a companhia das pessoas do que a nossa identidade como cristãos. Às vezes amamos mais a popularidade das redes sociais do que os princípios que professamos crer. Às vezes amamos mais um suposto sucesso de sermos reconhecidos pelas pessoas do que sermos conhecidos por Deus. Queridos, isso acontece quando nós somos absorvidos, influenciados pelas ideias ou ideais, pela filosofia, pela conduta dos nossos dias. Esse é um aspecto que o velho apóstolo trabalha nessa carta e nós lemos aqui. Tradicionalmente, essa carta é dada como autoria do apóstolo João. E tem algumas coisas que apontam para isso. Alguns registros antigos de escritores como Clemente de Roma e Inácio, eles trazem algumas alusões que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Existem também pistas internas, ou seja, da própria escritura, que ajuda
ou do próprio texto que nos ajuda a entender isso. O autor desta carta parece ser íntimo de Jesus. Ele diz que foi testemunha ocular do Senhor, ele andou com o Senhor, ele viu o Senhor. Além disso, ele tinha autoridade entre os leitores da época. E tem uma conexão grande com o Evangelho de João. Quando você olha para o Evangelho de João e olha para a primeira epístola de João, você consegue identificar que o autor da carta foi o filho de Zebedeu, o apóstolo do amor, o filho de Boanerges, o apóstolo João. A carta foi espalhada para várias igrejas, não foi escrita para uma igreja específica. Tudo indica que foi enviada para a região da Ásia Menor, pertinho de Éfeso, onde dizem que foi onde João ficou durante seus últimos dias. E o jeito que ele escreve a carta mostra que ele conhecia bem as pessoas que iam ler a carta. Deve ter tido uma proximidade muito grande com destinatários, afinal, eles os chamavam de filhinhos. Nós lemos isso aqui. Porém, existem alguns que entendem que esse livro não tem característica de carta, de epístola. Afinal, não vemos uma saudação, não vemos os destinatários e não vemos uma saudação final. Por isso, alguns acreditam que esse livro ele é tratado como um testamento de João, relembrando sua trajetória, seus ensinamentos, suas exortações. Sendo uma carta aos da Ásia Menor, ou sendo um testamento de João, esse pequeno livro ele tem muito a nos ensinar. João escreveu a sua epístola, ou o seu testamento, com 2 propósitos. O primeiro era de desmascarar os falsos mestres e fortalecer a fé dos verdadeiros crentes. Ele queria garantir aos que creem no nome de Jesus que eles possuem a vida eterna. É isso que ele vai falar no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: eu escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Os leitores enfrentavam incerteza sobre a sua condição espiritual devido ao conflito caótico com os mestres que propagavam uma doutrina enganosa. João os chama de falsos mestres, mentirosos, anticristos. E aponta que eles haviam deixado a comunidade dos crentes para espalhar suas heresias perigosas. Essas heresias parecem estar relacionadas ao docetismo, ou ainda futuramente será conhecido como gnosticismo, que afirmava possuir um conhecimento elevado ou especial sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Entre suas crenças estavam de negar a encarnação de Cristo, alegando que ele veio apenas em espírito. Ele não possuía uma carne, ele não veio para salvar os homens. Para esse grupo, Jesus veio apenas em espírito, pois o mal, a carne é má. Tudo que é físico, tudo que é material é ruim. Eles afirmavam que a encarnação foi aparente. Parecia uma encarnação, mas não foi uma realidade concreta. Alguns estudiosos sugerem que havia uma afinidade com as visões de Cerinto, que também negava a encarnação plena de Jesus, mas que essa encarnação foi realizada em parte. Jesus, o homem, era bom. Então, Jesus celestial, ele se encarna em Jesus homem no batismo. Mas antes de ser crucificado, Jesus celestial deixa o Jesus homem. É um malabarismo que esse pessoal tenta fazer para defender as suas doutrinas. Mas essa doutrina trouxe vários problemas, na verdade, para a igreja. Podemos dizer que nós também enfrentamos problemas bem parecidos nos dias atuais. Afinal, não há nada novo debaixo do céu, é assim que o sábio nos ensina. Os docetistas defendiam que a carne é pura maldade e que o espírito é bom. Isso levou o grupo a um extremo. Eles viviam de forma libertina. Eles viviam de forma a defender a libertinagem. Eles diziam que nada que eles fizessem poderiam corromper o espírito. Afinal, a carne é má, mas o espírito é bom e nada pode corromper. Onde foi que esses falsos mestres tiraram essa ideia? Apesar do governo político da época ser romano, a filosofia, a cultura era helenista. A cultura era grega. O grupo docetista, o gnóstico, foi influenciado pela filosofia e a cultura da época. E naquele tempo, naquela época, o platonismo era muito forte, como também o hedonismo era forte. Comamos
e bebamos, porque amanhã morreremos. Para esse grupo, até a morte física era algo muito bom. Afinal, a carne é má. Parece que eles defendiam que a carne era a prisão do espírito. E quando a carne era destruída, o espírito, enfim, estaria livre. E por isso eles viviam despojados de forma libertina e viviam a vida. Como eu disse, isso não é muito diferente dos nossos dias. Alguns são assimilados por prazeres desgovernadores e outros se encontram envolvidos na força do seu próprio braço, criando novas leis, punindo os que não podem as suportar. Alguns líderes procuram atualizar a Bíblia para se conformarem aos ensinos da nossa época. Sabe, apesar de não fazermos algo tão grande assim, às vezes nós trocamos o dia do Senhor por um belo domingo de praia, com amigos, com a namorada ou com o namorado, ou trocamos nossas devocionais pelo prazer das redes sociais. Às vezes, nós parecemos muito mais com as pessoas que seguem a filosofia e a cultura caída deste mundo do que com aqueles que professam a Cristo. João combate essas heresias. E como é que ele faz isso? Ele reafirma que Jesus realmente é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele é a fonte da vida eterna. O método de João para expor o erro não foi, na verdade, foi confrontá-los com a verdade e enfatizar a salvação através de Jesus Cristo. O apóstolo enfatiza que eles já tinham a salvação e por isso deveriam andar na luz, pois Deus é luz. Então, de acordo com a revelação de Deus, temos que andar do jeito que Ele nos ensinou. Como fazemos isso? João nos diz: confessamos nossos pecados, seguindo os mandamentos, imitando a Cristo, amando os nossos irmãos. E acrescente mais uma coisa à lista: rejeite o mundo, não seja assimilado por ele, não seja absorvido por ele, não seja engolido por ele. E é exatamente esse o tema que iremos falar essa noite: assimilados? E eu quero dar a vocês pelo menos 3 razões para não sermos assimilados, ou envolvidos, ou absorvidos por este mundo. A primeira razão para não sermos assimilados pelo mundo é porque é uma ordem. Isso nós vemos no versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O versículo 16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos, primeiro precisamos entender o que é esse mundo que o apóstolo está falando. A palavra mundo é traduzida pelo termo grego cosmos. E aqui nós podemos ver que no Novo Testamento esse termo pode ser referido tanto ao universo físico, à criação de Deus, como à humanidade em geral, o povo, as pessoas em geral. No entanto, em diversos contextos, cosmo carrega uma conotação negativa. Ele é utilizado para descrever tudo no âmbito da existência humana que se opõe ao conhecimento de Deus, que vai contra a vontade divina e é hostil à sua pessoa. O mundo consiste nos ideais, aspirações, filosofias, atitudes e comportamentos da maioria da humanidade que se encontra em um estado caído. É esse mundo que o apóstolo está falando. É por isso que o velho apóstolo escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como eu falei na introdução, o contexto da época era de uma cultura grega helenística que buscava o prazer de forma desenfreada. A sua desculpa estava na velha filosofia platônica. João disse: eu sei que Atenas costuma ser a capital do conhecimento, eu sei que os seus filósofos pregam que a maldade do corpo e a bondade do espírito, eu sei que eles dizem que podemos nos entregar aos prazeres, afinal a carne é má e o espírito permanece intacto. Eu sei que eles negam que Cristo veio em carne, eu sei que a maioria das pessoas pensam assim. Eu sei que eles querem juntar as duas coisas, o evangelho e o ideal da época, a filosofia da época, mas não dá. A forma do mundo pensar não é verdadeira. Não tem como você misturar
esse sistema corrompido do mundo, a filosofia que o mundo carrega com a verdade de Deus. Não dá. Afinal, Cristo veio em carne. Ele habitou entre nós. A sua verdade é conhecida por todas, não é um conhecimento secreto. Ele é luz. Nele não há trevas. A sua luz, os seus ensinamentos devem nos moldar. Devemos permanecer nos seus mandamentos, devemos limitá-lo e permanecermos nos seus mandamentos, devemos parecermos mais com ele, devemos amar nossos irmãos, devemos rejeitar esse sistema corrompido. Isso parece estranho para a gente, afinal, esse é o nosso mundo. Nascemos aqui, crescemos aqui, vivemos aqui. Como não sermos influenciados por ele? Como não sermos absorvidos por ele? Como não sermos assimilados por ele? Ao longo da história, sempre ouvimos falar da Terra Prometida, um lugar maravilhoso, onde a vida parece incrível, mas, na realidade, nunca estivemos lá. Nossa jornada se passa em um mundo de exílio, onde estamos cercados por povos que não amam o Senhor. Vivemos em uma era secular, onde diariamente somos confrontados por diferentes formas de pensar e agir que vão diretamente contra os ensinamentos da palavra de Deus. E é uma constante batalha para permanecermos fiel às nossas crenças e valores em meio a essa influência negativa. Não vivemos na era do platonismo, mas vivemos na era do relativismo. Não existe verdade absoluta, é o que eles pregam. E aí daquele que se levanta ou que levanta uma bandeira e que firma o pé e diz: eu tenho convicções que não podem ser negadas. Eles serão chamados de extremistas, de homofóbicos e etc. E por aí vai. O relativismo dá a oportunidade das pessoas serem o que quiserem. Nunca houve tanta liberdade sexual, cultural, idealística como nos dias atuais. Nós também não vivemos uma espécie de hedonismo, mas parece que as pessoas buscam o seu próprio hedonismo na nossa era. A busca da felicidade e do prazer próprio. E não importa se você terá que passar por cima de outra pessoa, se você vai ferir a outra pessoa, se você vai magoar a outra pessoa, se você vai rejeitar a outra pessoa. O que importa, na verdade, é a sua felicidade. Então é normal trair, é normal enganar, é normal roubar, e as consequências para isso, nesse mundo, são mínimas. É essa a filosofia que nós vivemos. Mas será que vivemos uma vida assim, segundo o sistema corrompido do mundo? Será que viver uma vida assim é o que Deus quer para nós? Será que nos assimilarmos ao mundo é o que Deus quer? Lembro que Jesus, em sua oração sacerdotal, ele falou ao Pai: Pai, guarda-os, pois eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. João diz que não podemos amar este mundo, não podemos amar esse sistema. Ele diz também que não podemos amar as coisas que há no mundo. E aqui ele especifica aquilo que nos atrai, aquilo que atrai as coisas do mundo no versículo 16, e ele diz um motivo. Ele diz: porque tudo o que há no mundo, as coisas do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele fala sobre isso. Ele fala concupiscência, e é uma palavra meio rebuscada, mas basicamente significa aquele desejo forte, intenso, que vai contra a vontade de Deus. Você entende? É quando a gente quer muito alguma coisa que não é legal, que não é saudável, que não é de uma boa direção e que não tem uma boa intensidade. Dentro das 3 coisas que mais marcam o mundo caído, a primeira é a cobiça da carne. É tipo quando as pessoas, incluindo a cultura em geral, ficam obcecadas em satisfazer os desejos pecaminosos dos seus corações. Seus corações que estão cheios de corrupção e depravação.
E é o pior crime de todos, é uma idolatria das brabas. Esse elemento é marcado pela tentação interior. Ela vem de dentro para fora. No começo, o homem foi criado para viver no topo, mas por causa do pecado ele se afastou do que era bom. Agora, não está mais motivado a viver um amor divino, mas pela vontade descontrolada do coração corrompido é que ele vive. A Bíblia diz que o homem natural vive segundo os seus desejos. E por natureza, esse homem natural, ele é filho da ira de Deus. E é complicado, né? Mas é extremamente bíblico o que eu estou dizendo aqui. O desejo carnal é algo que não podemos amar, pois é contrário à vontade de Deus. Não podemos nos moldar, nos deixar dominar, nem ser assimilados por isso. Talvez foi esse sentimento, essa concupiscência, que levou Armstrong aos medicamentos ilegais. O desejo de estar no topo, o desejo de conquistar o mundo, mas teve consequências. A concupiscência dos olhos é aquela tendência que nós temos devido à nossa natureza humana caída, de desejar coisas que podem nos afastar de Deus. E esse elemento está ligado à tentação externa. Se a concupiscência da carne está ligada a algo interno, a dos olhos está ligado àquilo que está fora de nós. Sabe quando olhamos para as coisas dos outros, como suas posses, dinheiro, sucesso, e sentimos um desejo, uma vontade intensa de ter o mesmo, até mais do que isso? Também podemos definir os desejos sensuais na busca por prazeres que vão contra os princípios de Deus, como essa tentação externa que os nossos olhos conseguem ver. Desde o começo, os olhos têm sido a entrada da tentação. Lá no jardim, Eva viu a árvore proibida e que seu fruto era agradável aos olhos. E por isso ela pecou, e por isso ela comeu, e por isso ela desobedeceu. E ela foi enganada pela serpente. Acã viu a capa babilônica, algumas moedas de prata e uma barra de ouro. O que é que ele fez? Ele escondeu, mesmo quando Deus disse que tudo deveria ser destruído. Mas ele acabou pagando um alto preço por isso, com a sua vida e a vida da sua família. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também não ficou imune a isso. Ele viu a beleza de Batseba, desobedeceu à lei, tomou-a para si, e as consequências foram devastadoras. Um soldado assassinado, uma criança morta, o rei caiu em desgraça e o reino foi dividido. Então veja que esses exemplos nos mostram que a tentação através dos olhos podem nos levar a decisões ruins, a consequências terríveis. Os dias atuais não são diferentes. O mundo tenta nos cativar através dos olhos. É assim que o bom marqueteiro trabalha. É por meio dos olhos, é por meio da sua visão que ele tenta lhe atrair. E veja, é assim também que o inimigo nos cega. E é bem irônico, né? Satanás nos cega por meio da nossa própria visão. Por meio da nossa visão que é mal direcionada. E o problema é que a concupiscência dos olhos nos faz focar em coisas temporárias. E nós temos várias entradas ou várias tentações de entrada por meio dos olhos que podem nos levar a isso. Por exemplo, a internet é um prato cheio. É algo que pode ser usado para corromper os nossos próprios olhos. E talvez isso esteja nos desviando do que realmente importa, ter um relacionamento genuíno com Deus e viver de acordo com seus preceitos e princípios. Por isso João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis os desejos carnais, não ameis os desejos dos olhos, não ameis a sabedoria segundo este mundo.
E por fim, aqui ele ainda fala sobre a soberba da vida e se refere ao orgulho e à arrogância de pessoas que não apenas se vangloriam das suas conquistas, das suas posses, mas que também atribuem inteiramente a sua própria sabedoria e habilidade a si próprios. Sabe aquelas pessoas que proclamam serem independentes? Elas se consideram heróis da sua própria história, pessoas que se esculpiram a sua própria existência, forjaram o seu próprio destino e acumularam seus bens unicamente através da sua força, da sua vontade, da sua capacidade mental. Sabe essas pessoas que dizem assim, eu sou independente, eu não preciso de ninguém? Essas pessoas consideram todo o lucro ou reconhecimento como triunfos pessoais e privados, sem reconhecer a graça divina ou qualquer ajuda externa. Essa mentalidade é descrita pelo salmista no Salmo 10, versículo 4, versículo 6, onde o ímpio é retratado como aquele que não leva Deus em consideração ao fazer seus planos, e ele não expressa gratidão. Ele diz o seguinte: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Não há Deus, é aquilo que eles pensam. E ele ainda diz assim, pois diz no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. E é importante destacar que essa atitude de soberba não necessariamente exige uma profissão explícita de ateísmo ou de rebelião aberta contra Deus. Essa mentalidade pode surgir mesmo entre aqueles que afirmam depender de Deus, mesmo naqueles que agradecem a Deus. É uma forma de ateísmo prático. Eu acho que vocês já ouviram falar. Presente, e ele está presente no meio da igreja, que pode ser ainda mais perigoso do que o ateísmo declarado. São as pessoas que amam o mundo e estão no nosso meio. São as pessoas que amam o seu desejo carnal e não para de alimentá-lo. São as pessoas que alimentam o desejo de seus olhos por meio de sites ilícitos. São as pessoas que são arrogantes, que até na igreja eles querem ser melhores. E não importam se vão passar por cima de outras pessoas, eles querem estar no topo, eles querem galgar posições. E sim, eles estão entre nós. Talvez eu seja um deles, talvez algum de vocês seja um deles, não sei. Queridos, não podemos amar o mundo, não podemos ser assimilados por ele, não podemos ser engolidos por este mundo, nem pelas coisas que há no mundo. Não podemos, porque aquele que tem a salvação, aquele que recebeu a salvação, ele não pode amar o mundo. De forma alguma ele pode amar ao mundo. Aquele que tem o dom do Espírito, ele odeia este mundo. Ele pode até cair em pecado, ele pode até tropeçar às vezes, mas ele vai odiar fazer isso, porque ele odeia o mundo. Uma segunda razão para não sermos assimilados por esse mundo, para não sermos engolidos por esse mundo, é porque existem consequências. E eu quero ler com vocês o versículo 15 mais uma vez, mas vamos focar agora na parte B. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O velho apóstolo nos alerta sobre as consequências quando negligenciamos o amor de Deus e nos corrompemos ou nos comprometemos mais com as coisas do mundo do que com o próprio Senhor. Ele enfatiza que aquele que ama o mundo não pode, ao mesmo tempo, nutrir amor, afeto genuíno por Deus. Essa situação tem como resultado inevitável a ausência do amor do Pai na vida daquele que se envolve com esse mundo. Sabe quando escolhemos deliberadamente pecar contra o Senhor, atender às nossas vontades da carne, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo quando o Evangelho ressoa em nossas mentes, não faça, está errado. Talvez você seja alguém assim.
que prefere viver no pecado, seguir os seus desejos, mesmo quando o evangelho grita aos seus ouvidos, ainda assim você prefere ignorar. Infelizmente, essa situação diz que você ama mais o mundo do que a Deus. Você foi assimilado, envolvido, absorvido, corrompido por esse mundo, pelo século XXI, pelos banquetes servidos da nossa época. Por outro lado, João também destaca que quem guarda a palavra de Deus e vive em conformidade com os preceitos divinos, experimenta um aperfeiçoamento em seu amor por Ele. Nós lemos isso na liturgia hoje. Versículo 5 diz, capítulo 2, versículo 5 diz, aquele que diz, eu o conheço, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Como sabemos que estamos no Senhor? Quando guardamos os mandamentos do Senhor. E João fala sobre isso. A palavra de Deus é santificadora. Ela exerce um poder que transforma os nossos comportamentos. A obediência a esses ensinamentos promove amor, o amor consolador de Deus. Afinal, é esse quem Deus é. Deus é amor. E é lamentável imaginar a tristeza que advém de perder a capacidade de amar a Deus e de desfrutar da sua presença amorosa em comunhão. Nada é mais doloroso para um cristão do que esse distanciamento. Às vezes, exteriormente, tudo parece bem, mas sem a conexão com Deus, a existência parece vazia, caótica, carente de propósito verdadeiro. Isso parece acontecer conosco às vezes. Claro que em menor proporção. Mas sabe quando você está caindo ou quando você cai e não consegue mais ler a Bíblia, não consegue orar e às vezes até falta à igreja? Às vezes esse afastamento é causado pela vergonha, pela dúvida. Eu sou realmente salvo? Eu pequei, eu sou realmente salvo? Talvez essa dúvida é causada pelo remorso. Enfim, nós podemos sentir um pouco da dor do afastamento de Deus. E isso é horrível. Você sente um frio na barriga, você não consegue dormir direito, você sente que merece sofrer de alguma forma. Você sente que tem que compensar o mal que você causou a Deus. E talvez por isso se distancia da sua palavra, se distancia da oração, se distancia da comunhão com a igreja. Sabe? Se afasta do Senhor, mesmo que um pouquinho, é bem assustador. Imagina quando a sua presença é negada, seu amor é restringido, sua graça nunca é dada. Essa é a pena que se impõe para aqueles que negligenciam a relação com Deus. Perder o deleite da presença do Senhor, ser influenciado pelo sistema mundano, é uma situação lamentável, desoladora. Em uma das aulas que tive de exegese com o pastor Stefano no seminário, ele tratou sobre o amor de Deus. E ele disse o seguinte, ele disse que o amor de Deus é a maior graça que podemos receber. Afinal, todas as outras graças advêm desse atributo. Mas ele disse também que o ódio de Deus é a pior desgraça que pode ocorrer conosco. E o que é o ódio de Deus? O ódio de Deus não é como o nosso ódio, que é provocado por coisas externas. Não é alguém que pisou no seu calo ou lhe xingou. Não é assim que funciona com Deus. O ódio de Deus não é causado por uma briga ou por uma discussão. O ódio de Deus é o simples fato de Ele não amar. Queridos, isso é assustador. O ódio de Deus advém da sua escolha de não amar. E quem Deus não ama? Aquele que ama o mundo, aqueles que são envolvidos pelo mundo, aqueles que são assimilados pelo mundo. São esses a quem Deus não ama. E quem Deus não ama, Deus odeia. Aqueles que desejam interpretar a Bíblia segundo a sua ótica, a sua filosofia relativista, aqueles que simplesmente professam sua fé com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor, aqueles que recebem um convite para participar da festa de poder que esse mundo nos oferece, e nós também somos convidados para entrar nessa festa.
Nós também somos convidados à feira da vaidade, como diz, ou como escreve Bunyan no seu livro Peregrino. Mas para entrar nessa festa, para participar dessa festa, precisamos deixar algo precioso de fora. E o preço é alto. A consequência é grande demais. Será que vale a pena? Será que saciar seus desejos carnais, passageiros, vale tanto assim? Armstrong também enfrentou consequências. Ele se sentiu alegre ao conquistar o título 7 vezes, ao subir ao pódio 7 vezes. Ele conseguiu alimentar seu desejo carnal, seu desejo interior. Ele conseguiu alimentar seu desejo dos olhos. Ele conseguiu alimentar o seu ego, a sua soberba. Mas o preço foi grande demais. Ele perdeu tudo. Seus momentos de glória foram esquecidos. Pior, foram manchados, foram rejeitados, foram destruídos. Porém, queridos, há esperança para nós. Existem aqueles que não foram assimilados pelo mundo, aqueles que Deus derramou o seu amor, aqueles a quem Deus concedeu a salvação. E a consequência de receber a salvação é que eles odeiam o mundo, eles não amam o mundo. Porque ele já possui tudo, ele já tem tudo. O que é que eles têm? Eles têm o amor de Deus. E ainda que as circunstâncias do mundo sejam adversas, eles se alegram na verdadeira comunhão com Deus. Porque de Deus eles recebem o amor. Devemos valorizar a comunhão com Deus, amando de todo o nosso coração, buscando viver em obediência aos seus ensinamentos. Somente assim encontramos a verdadeira alegria e o propósito da nossa jornada espiritual. Queridos, a quem você tem amado, não seja assimilado pelo mundo. Não amem o mundo. O preço é alto demais. A consequência é muito severa. E isso nos leva a uma terceira e última razão, para não sermos assimilados pelo mundo. E essa razão é porque ele é passageiro. Mas o que ama a Deus, ele tem a vida eterna. Versículo 17 diz assim: Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O texto nos ensina que o mundo e as coisas que compõem são passageiras, temporárias e não têm valor eterno. O versículo em questão, ele nos diz que até a concupiscência, os desejos desse mundo são passageiros. Essa passagem deixa claro que tanto o mundo quanto os desejos, os prazeres que ele oferece são transitórios e temporários. Ele tem um caráter efêmero e não pode oferecer uma satisfação duradoura. E é nisso que eu quero focar. Eu sei que eu repeti várias vezes, mas as coisas do mundo são passageiras. O apóstolo João nos alerta para não nos apegarmos exclusivamente às coisas terrenas, pois elas são instáveis, são perecíveis. As riquezas, as ambições egoístas, as conquistas mundanas e as satisfações passageiras não têm capacidade de preencher o vazio existencial do ser humano, nem de satisfazer plenamente os nossos maiores anseios. Só Deus pode fazer isso, só Cristo, por meio da sua obra, pode fazer isso. João estava dizendo que o hedonismo da época, a busca de prazer desenfreado, a filosofia da época era vazia, era passageira. Ele estava dizendo que o mundo não nos oferece muito, por isso não podemos ser influenciados por ele. Queridos, às vezes temos a sensação que esse mundo é tudo o que conhecemos. Seus costumes, sua cultura, sua filosofia, seus ideais, isso parece tudo aquilo que conhecemos. Afinal, nunca vimos o paraíso, como eu falei, os novos céus, a nova terra. Não sabemos com clareza o que nós podemos aguardar. Por isso é extremamente fácil se envolver com o mundo e as suas ofertas. É fácil, mas aquilo que o relativismo oferece é passageiro.
Talvez a busca pela felicidade seja o que você procura, mas eu tenho uma informação que vai te frustrar. Você nunca vai encontrar nesse mundo a felicidade genuína. Porém, aquilo que Deus oferece para aqueles que permanecem debaixo da sua vontade é incalculável. É algo que não pode ser comprado. É algo que não pode ser imaginado. Nem Platão, nem Sócrates, no seu auge, no auge da sua inteligência, pode sequer pensar. É algo que não é passageiro. É algo que não pode ser corrompido. Deus nos promete a vida eterna e uma herança com a vida eterna. Deus promete a salvação e essa salvação não depende de nós, não depende da nossa força, ela é de graça. E é Ele mesmo que nos guarda com a força do seu braço. É Ele que nos sustenta até aquele dia, o dia que Ele há de voltar. Deus promete que o seu amor nunca irá nos abandonar. Os poucos anos de fama de Armstrong terminaram. Não foram duradouros. Ele não será lembrado como uma lenda do ciclismo. A sua glória foi como a flor da relva. Ela murchou. A sua frágil vida não passa de uma pequena neblina que aparece de manhã e logo se dissipa. Por isso, os nossos olhos não podem permanecer nas coisas da terra, não podem permanecer nas coisas do mundo. Por isso, o nosso coração não pode ser envolvido, assimilados por este mundo. Os nossos olhos não podem estar fitos nessas coisas, mas em uma glória que não se acaba, em uma alegria eterna. Devemos fitar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso sacerdote, o nosso benfeitor, o servo do Senhor. É nele que devemos fitar os olhos, porque é por meio da sua obra que nós recebemos aquilo que é eterno e aquilo que não é passageiro. E eu queria fazer um pequeno esclarecimento. Rejeitar o mundo e as coisas que há no mundo não se trata de nos isolarmos ou de rejeitar tudo e dizer que tudo isso parte do diabo, de Satanás. Toda a criatividade humana parte do Satanás. Nós precisamos rejeitar o sistema de valores do mundo, rejeitar a soberba da humanidade, rejeitar os desejos carnais. Mas o mundo carrega muitas coisas boas. E não é porque ele é bom, mas por causa da graça de Deus. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, que apesar da queda, ele ainda carrega a sua imagem e semelhança. A criatividade de Deus está ligada à nossa criatividade. Por isso, as coisas da terra são boas. A literatura é boa e não é de Satanás. A ciência pode ser algo muito bom e não é de Satanás. A cultura pode ser algo bom e não é de Satanás. Nós, nordestinos, temos nossa cultura, nosso jeito de falar, nossas músicas, nosso forró. Isso necessariamente não é ruim. A política, talvez no Brasil seja, mas não é para ser ruim. É para nos ajudar a vivermos em civilidade, em sociedade. A arte é uma coisa boa, a dança é uma coisa boa. E eu sei que a maioria dessas coisas são rejeitadas por essa geração como coisas do mundo. Você não pode assistir televisão porque é do mundo. Você não pode assistir um desenho porque é de Satanás. Mas não é assim que funciona. Não é isso que o apóstolo está dizendo. As ditas músicas seculares ou mundanas, como muitos as chamam, existem letras bonitas entre elas. Existem letras bonitas. Por quê? Porque o ser humano foi feito criativo, assim como Deus é criativo. E as músicas que às vezes partem de dentro da igreja não são tão criativas assim. Tem uma música que eu estava ouvindo e ela era 4 minutos, o rapaz cantando. Deixa queimar, e eu na mente na hora. Queima tu sozinho, eu não quero não. É isso na igreja. Então, temos que analisar, pessoal, nem todas as coisas do mundo são ruins. O sistema do mundo é ruim. A soberba do mundo é ruim. Aceitar esse sistema é ruim. Mas nós somos pessoas criativas.
uma boa literatura, Crônicas de Nárnia, Crônicas de Olã, Senhor dos Anéis, Harry Potter. É bom, por quê? Porque o ser humano é criado à imagem de Deus e tudo isso carrega um meio de redenção. Porque são baseadas na história das histórias que está escrita na Bíblia. Quando você lê Harry Potter, ele é o eleito, ele é a criança que nasceu para destruir o grande mal. Onde é que nós encontramos isso mesmo? Quem é que nasceu? Numa manjedoura, o rei dos reis, que veio para derrotar o pecado, destruir o inimigo, pisar e esmagar sua cabeça? Então, mesmo em coisas de pessoas que não são cristãs, pode sair alguma coisa boa. O Tolkien, ele é católico, mas ainda assim as suas literaturas são fenomenais. Então, o que eu quero dizer é que não precisamos viver alienados ao mundo. Existem coisas boas, mas não podemos nos assimilar ou sermos assimilados por ele. Não podemos engolir ou ser engolidos pelo mundo. Não podemos ser envolvidos pela cultura a ponto de amar mais a cultura do que a Deus. Nós podemos tirar coisas boas do mundo, aprender com essas coisas boas, mas nunca amá-las mais do que a Deus. E eu quero concluir com alguns desafios. Primeiro desafio: seja firme nas suas convicções. Veja, amar o mundo não é uma opção. Nos foi dado uma ordem para não amarmos. O apóstolo deixa claro: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E talvez você esteja sendo envolvido pelo mundo, assimilado por ele. Talvez a faculdade tenha mudado as suas convicções. Talvez você tenha aprendido algum ideal lá, algum ideal que é contrário à palavra de Deus. Talvez você tenha gastado mais tempo nas suas redes sociais do que com as coisas de Deus. Talvez você tenha maratonado séries e esquecido da palavra do Senhor. Talvez você tenha focado mais em conseguir curtidas e engajamentos do que em conversar com Deus. E talvez você tenha amado mais essas coisas, os valores deste mundo, do que os preceitos de Deus. Queridos, eu quero te dizer, não rejeite a palavra de Deus, não rejeite a Deus, não rejeite ao Senhor Jesus. E talvez na sua mente você não rejeitou, mas pense, você realmente tem amado o Senhor? Você realmente tem amado a sua palavra? Você realmente tem permanecido firme nesses valores? Ou você tem amado mais a sua carreira no trabalho? Tem amado mais o seu desenvolvimento, a sua ganha de posições no trabalho do que a Deus? Você tem focado mais em crescer em sua empresa ou fazer crescer a sua empresa do que a Deus? Você tem trocado o dia do Senhor por mais um dia de trabalho, pensando que essa empresa irá crescer? Não podemos fazer isso. Precisamos crescer, queridos, mas não nisso. Precisamos crescer em piedade. Precisamos crescer em santidade. Rejeite o mundo e seus valores. Não seja assimilado por ele. Não seja engolido por ele. Seja firme naquilo que você professa crer. E o que é que você professa crer? Na palavra do Senhor. E o que é que a palavra do Senhor diz? Não ame o mundo. Ponto. O segundo desafio que eu queria trazer a vocês é que vocês já se perguntaram, vale a pena? Será que amar o mundo vale a pena? Faça essa pergunta a você. Valeu a pena para Adão e Eva se alimentar do fruto proibido? Valeu a pena alimentar o desejo dos olhos, o desejo da carne? Valeu a pena para Cã ter pegado os despojos de Jericó? Valeu a pena para Davi ter alimentado seus desejos carnais com Batseba? Será que isso valeu a pena? Adão e Eva trouxe o pecado ao mundo. Essa é a consequência. E o pecado, a morte. Acã foi apedrejado junto com a sua família porque desobedeceu ao Senhor e deixou-se ser assimilado ao mundo. Davi perdeu um amigo, um filho e um reino por causa do seu amor
ao mundo, da sua concupiscência, da concupiscência dos seus olhos. E eu quero te perguntar mais uma vez, vale a pena? Porque vocês não iriam perder apenas isso, porque Davi, ele foi restaurado. Vocês irão perder o amor de Deus. É esse atributo que vocês irão perder. Para aqueles que ainda não se converteram, vale a pena viverem uma vida que vocês não tenham o amor de Deus? Vale a pena? Para aqueles que professam sua fé, mas têm um coração longe do Senhor, vale a pena seguir os seus desejos carnais e ser odiado por Deus? Será que isso vale a pena? Pense, reflita. E por fim, eu quero desafiá-lo a colocar na balança as coisas passageiras deste mundo, os prazeres limitados daqui, as festas de poder, de ego, de vaidade. Coloque na balança isso com as coisas eternas, com o dom eterno de Deus, com a herança eterna, inacessível, imaculada que Deus nos dá. Coloque na balança a vida na presença do Senhor, uma vida de promessas, uma vida de bênçãos. Coloque isso na balança. O que é que vocês pensam sobre isso? O antigo ciclista, o antigo campeão de 7 Tour de France, ele foi assimilado por seu desejo de grandeza e acabou pagando caro por isso. Nós não podemos ser como Armstrong. Precisamos rejeitar o mundo, precisamos rejeitar o sistema do mundo, precisamos rejeitar o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Precisamos se apegar a Deus e a sua palavra. E isso demonstrará que nós somos salvos. Afinal, o apóstolo escreve essa carta para mostrar que esses irmãos têm a salvação. E qual é a consequência, o atributo daqueles que já foram salvos? Eles não amam o mundo. Eles não são envolvidos pelo mundo. Eles são amados por Deus. Eles amam a Deus. E por isso, eles rejeitam o mundo. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Eu quero te agradecer por estar aqui no dia do Senhor, louvando ao Senhor. Quero te agradecer por esse momento, pelos louvores entoados, pela tua palavra que foi lida, pela tua palavra que foi pregada. Eu quero te agradecer por todos que aqui estão, que saíram das suas casas, que vieram à igreja, que vieram participar da comunhão com os santos, para ouvir a tua palavra. Que teu nome venha a ser louvado, engrandecido nessa igreja, e que o teu reino continue a crescer neste lugar. E eu te peço, Senhor, guarda essa igreja, guarda as nossas vidas, nos ajuda, nos fortalece, para que a cada dia rejeitemos o mundo, fugimos do pecado, e que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fitos no Senhor, manter os nossos olhos fitos no teu Filho amado Jesus, e que tudo que nós venhamos fazer, todas as coisas que venham a ser feitas, seja feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. Deus, abençoa-nos, despede-nos em paz, nos leva para nossos lares debaixo da tua proteção, e eu oro assim no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.